Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa aula não presencial em função da quarentena e do isolamento social. Na aula de hoje nós vamos falar sobre números triangulares e esses números, eles têm um formato de triângulo equilátero, em que cada lado aqui, vocês podem perceber, tem a mesma quantidade de bolinhas. No caso do terceiro triângulo, nós temos 3 bolinhas para cada lado. No caso do triângulo T2, 2 bolinhas para cada lado. E assim, essa regularidade ela é vista para qualquer posição aqui da figura. Então, por exemplo, o triângulo T5 aqui, ele tem 5 lados também. Em cada lado, o mesmo vale para o triângulo T6. Nós podemos perceber uma regularidade no crescimento aqui. Então, se a gente observar, se a gente pegar, por exemplo, o triângulo T2, ele tem uma quantidade aí de 3 bolinhas. Se você somar a quantidade de bolinhas na figura anterior, mais a posição da próxima figura, no caso aqui seria n igual a 3, ou a posição 3, nós vamos ter isso daqui, ó. 3, que é a figura anterior, somado com a posição atual, que é 3. Então, vai dar 6 bolinhas nesse número triangular. O mesmo padrão se repete se tomarmos aqui, por exemplo, a figura anterior, que no caso veio daqui. Se nós somarmos com a próxima posição, no caso aqui, T4, eu poderia chamar de figura número 4, né? A posição de número 4, que está aqui, eu vou encontrar 10 bolinhas nesses números triangulares, né? E assim se repete o padrão. Qual a definição de número triangular? Um número triangular é um número natural, em que pode ser representado na forma de um triângulo equilátero. O enésimo número triangular pode ser visto como o número de pontos de uma forma triangular, com lado formado por n pontos, como nós já mencionamos, o que equivale à soma dos primeiros n números naturais. Então, ele tem uma característica, que são sempre a soma dos primeiros números naturais. Se nós pegarmos aqui, ó, por exemplo, se nós pegarmos, vamos jogar essa imagem para o outro lado. Se nós pegarmos, por exemplo, a posição do triângulo 2, a soma dele vai ser a soma dos primeiros números naturais, 1 mais 2, 3. Se pegarmos aqui o terceiro triângulo, o T3, então nós teremos a soma dos primeiros números naturais, dos 3 primeiros números naturais. 1 mais 2 mais 3, igual a 6. Se nós tomarmos, por exemplo, o S4, né, o quarto triângulo, nós teremos 1 mais 2 mais 3 mais 4, e assim por diante. O que nós podemos lembrar aqui em relação à soma dos n em termos de uma PA? A gente pode fazer, inclusive, uma analogia com isso. Se a gente pegar e somar aqui o primeiro termo com o último termo, nós temos 1 mais 5. E como nós temos aqui 5 termos, e
multiplicarmos isso por 5, então nós teremos 1 mais 5, 6 vezes 5, 30. E aqui, 30 dividido por 2, 15. Só fazer uma correção, que esse S5 aqui, no caso, ele é 15, como vocês podem ver aqui, ó. Tá? Faltou só essa informação. Então, aqui, eu vou ter 15. Então, nós podemos fazer uma analogia com a soma dos n em termos de mapear A1 mais AN igual multiplicado por n dividido por 2. O mesmo ocorre aqui. Se eu substituir, por exemplo, vamos pegar o S4. S4 é igual a 1. 1 mais o último termo. 1 mais 4. São 4 termos. 5 vezes 4. 20 dividido por 2, 10. Então, nós podemos associar aqui, né, cada quantidade de número de bolinhas presente em cada posição como a soma dos primeiros números naturais. Se você quiser encontrar, por exemplo, a quantidade de bolinhas do T7, né, vai ser a soma dos 7 primeiros números naturais. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Ou então você faz aquilo que nós já havíamos trabalhado. Pega a figura anterior e soma com a posição da próxima figura. No caso aqui, T7 seria figura N igual a 7, a posição 7. Uma outra observação que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Como nós estamos trabalhando com os números triangulares, nós podemos associar a área de um triângulo. Por exemplo, eu vou pegar uma figura aqui, eu vou recortar essa figura. Essa figura, vamos supor que eu vou colocar aqui, eu vou inverter essa figura, e aí eu vou acrescentar mais bolinhas. A mesma quantidade de bolinhas, ó. O que eu fiz aqui? Eu coloquei a mesma quantidade de bolinhas desse número triangular, no caso aqui o T2. E aí, como vocês podem perceber, nós temos aqui, vamos chamar esse lado aqui de N. Esse lado também, vou chamar de N. E foi adicionado a N mais uma unidade. Então, se eu quero saber, por exemplo, né, a área do triângulo T, né, eu chamo de base vezes a altura dividido por 2. Então, no caso aqui,
o valor de t, como vocês podem ver, a base, ela vale n mais 1. E a altura vale n. Então, aplicando aqui a distributiva, nós temos n ao quadrado mais n dividido por 2. Então, essa é uma forma também de eu encontrar. Então, se eu pegar aqui, ó, a posição, por exemplo, esse é o T4, figura 4. Se eu substituir aqui, quiser encontrar a quantidade de bolinhas e substituir, por exemplo, 4 ao quadrado mais 4. 4 ao quadrado, 16, mais 4, 20. 20 dividido por 2 igual a 10. Então, como vocês podem perceber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, voltando aqui, olha o T4. Ele tem 10 bolinhas. Então, existem essas duas maneiras de vocês encontrarem aí, né, tanto pela soma dos termos de uma progressão aritmética, de uma PA, ou por essa lei aqui de formação, tá? Ou seja, t ao quadrado, qualquer triângulo pode ser encontrado, né? Qualquer triângulo TN aqui pode ser encontrado como n ao quadrado mais n dividido por 2, sendo n a posição da figura. Tudo bem? Então, gostaria que vocês refletissem sobre essas duas maneiras de você encontrar aí a posição. Fizessem essa reflexão, tá? Uma outra observação dos números triangulares é que a soma de dois números triangulares consecutivos sempre será um quadrado perfeito. Então, se você tem aqui, por exemplo, nós temos aqui os números triangulares, né? Como nós já vimos. Número triangular 1, depois 3, aí depois 6, depois 10, 15, 21 e assim por diante. Então, se você pegar aqui, ó, e formar um triângulo, você somar 1 mais 3 dá um quadrado perfeito. Se você somar dois números consecutivos, 3 mais 6, dá 9. Então, eu tenho isso daqui, ó. A soma de dois números triangulares, como vocês estão vendo. E a mesma regularidade funciona também para qualquer número triangular. A soma de dois números consecutivos será sempre um quadrado perfeito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.